Hoje, sábado, dia 3 de agosto. E, gente, né? Hoje o dia basicamente se dividiu em duas coisas ali no X e várias redes sociais. Silvio Santos e Davi, basicamente. Silvio Santos é sobre o estado de saúde dele, como é que estaria Silvio Santos aí e tal. Porque afinal o SBT não se pronuncia muito, o SBT não fala muito sobre o estado dele. E aí hoje, né, a situação meio que saiu do controle ali do SBT, com notícias toda hora ali dizendo que o Silvio Santos não estaria num bom estado de saúde, enfim. E aí o SBT resolveu se pronunciar. Tudo acontece porque, né, o SBT demorou demais a agir. Porque se tivesse agido da maneira correta, ninguém estaria aí até agora se questionando sobre isso, né? Mas a gente já vai te comentar aí sobre o estado de saúde do Silvio Santos, como esses boatos começaram, enfim. E, obviamente, né, Davi. Davi resolveu se pronunciar aí sobre o que aconteceu com a medida protetiva que a Tamires entrou contra ele. E aparentemente a mãe dele fez acusações contra a Globo. Olha só, a mãe dele fez aquelas acusações ali de que a Globo teria agido para que o filho dela fosse campeão. Eu juro para vocês que eu não entendi absolutamente nada do que a mãe dele falou ali. Sério mesmo, eu vou passar o vídeo aí vocês vão entender. Mas sério, eu não entendi mesmo. Sério mesmo, não entendi. Então a gente vai comentar isso aí também, tá? Porque me parece assim, né, que a mãe do Davi, ela ou não sabe do que tá falando, ou realmente, assim, não lembra do que ela fez, né? Mas enfim, a gente também vai te comentar sobre isso aí. E outras coisas, né, que surgiram aí ao longo do caminho. Tem aí lá a demissão da assessora do Marcos Mion por militar demais. E aí ela resolveu responder aí o Marcos Mion, né? Tudo por causa de um vídeo onde o Marcos Mion fez tudo equivocado sobre os atletas olímpicos e tal. Dizendo aí que ele pesquisou, quando na verdade ele não pesquisou nada. E aí ele disse que ela estava militando demais e a partir daí ela resolveu postar uma série aí de coisas para dizer pro Mion que a partir de agora isso aí é problema dele, não é mais problema dela. Então a gente também vai te comentar isso aí. A Isabelle, lá no sul, conheceu a família do Matheus e conheceu também as tradições do Alegrete, aquelas que o Matheus falava tanto no BBB. Além disso, né, Boninho apareceu e fez algumas revelações dos detalhes aí do Estrelas da Casa. O que a gente pode esperar desse programa, né? Mas enfim, vamos lá começar com o Silvio Santos, porque hoje foi assim um dia alarmante, né? Todo eu vi ali de tarde, no começo da tarde, né? Porque a manhã de hoje foi bem calma em termos de fofocas e tal. Foi uma manhã bem calma mesmo. Mas à tarde, o comecinho da tarde ali, por volta de meio-dia, 1 hora, parece que as coisas começaram a desandar ali com relação às fofocas, né? Olha só. Essa foi a primeira notícia que eu vi, tá, gente? Eu tô dizendo assim as coisas que eu vi, não estou afirmando necessariamente que foi a primeira notícia que saiu sobre isso. Eu estou afirmando que esta foi a primeira fonte que eu vi, tá bom? Que o Silvio Santos estava ali com um estado de saúde preocupante e a equipe médica estaria em alerta. Urgente estado de saúde de Silvio Santos preocupa a equipe médica, diz jornal. E isso aí foi o jornal O Globo, tá? Que começou. Percebam a hora que o Notícias da TV publicou, tá? Ele publicou às 15h32 e atualizou às 16h10. Internado desde quinta-feira, dia 1º de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Silvio Santos apresentou uma nova condição de saúde que tem preocupado os médicos, de acordo com a apuração do jornal O Globo. Essa nova condição impede que o apresentador tenha alta.
O SBT nega que o dono do SBT tenha piorado e diz que tudo não passa de especulação. O apresentador deu entrada na unidade para fazer exames de imagem, mas os especialistas responsáveis optaram por deixá-lo em observação. O hospital armou um esquema de blindagem para que não vaze nada sobre o estado de saúde até que se tenha uma alta médica. Ainda de acordo com o jornal, a medida teria sido implementada por conta do quadro de saúde dele. A emissora disse que o Silvio Santos continua internado e que o que circula nos veículos de notícias é mera especulação. O SBT informa que, ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação. E o Hospital Albert Einstein não deu maiores detalhes do que aconteceu. Então vamos lá te explicar como foi que isso começou. Esse boato, na verdade, começou hoje à tarde lá no X. Algumas pessoas ali, de alguns sites, alguns portais, já tinham a informação que estava circulando nas redações de alguns jornais. Essas pessoas divulgaram o seguinte, que o estado de saúde do Silvio Santos era crítico, que demandava ali bastante cuidado e que equipes do SBT foram ali designadas pela emissora para estarem de plantão, caso fosse necessário, dar uma notícia ruim sobre o patrão no ar. Aí a informação que a Fábia Oliveira colocou ali na coluna dela. Equipes do SBT fazem força-tarefa por causa da saúde de Silvio Santos. O estado de saúde do apresentador, que está internado no Hospital Albert Einstein, é grave, disse aí a Fábia. Silvio Santos está em estado grave, de acordo com o jornal O Globo. O apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira. Embora a unidade não esteja emitindo boletins médicos sobre a condição do dono do baú, equipes do SBT estariam fazendo uma força-tarefa. Segundo notícias da TV, a ideia é ter funcionários atuando durante as madrugadas para uma possível interrupção da programação, para dar aí alguma notícia que vocês já sabem qual é. A equipe do Albert Einstein segue monitorando o estado de saúde do artista, apesar da direção da unidade de saúde estar à frente dos cuidados. Tanto que um esquema de blindagem total teria sido feito para evitar que não vazasse nada sobre o seu estado de saúde. Enfim, a partir do momento que essa informação vazou aí, várias páginas de fofoca e tal começaram a alarmar aí as redes sociais, enfim. E eu confesso para vocês que eu também fiquei um pouquinho alarmado, né? Porque afinal o Silvio Santos é um ícone da televisão. E aí do nada, assim, né? Porque o cara aparentemente não estava ruim de saúde, só teve uma H1N1. Eu sei, eu entendo, o Silvio Santos é um senhor de 93 anos de idade. Obviamente que ele não tem uma saúde 100% mais. É muito difícil, inclusive, que aos 93 anos a saúde dele seja 100% como era há 10 anos, 20 anos atrás. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que, para mim, seria muito, mas muito difícil, e assim, que ele viesse vir a falecer por consequência exclusiva só de uma H1N1. Obviamente teria algo muito mais grave por trás que estaria sendo escondido do público. Mas, ao mesmo tempo, o que foi que aconteceu ali? Se tá toda essa gravidade, se essa história realmente tá nessa gravidade inteira, se essa história tá rolando aí dessa forma, então, gente, o que isso implica? O que isso implica dizer? Que a família do Silvio Santos realmente estaria toda reunida ali na porta do hospital e pronto, a família dele estaria ali velando por ele, pelo que estava acontecendo. Mas não foi isso que aconteceu. A Patrícia Bravanel, junto com o marido dela, o Fábio Faria, estavam curtindo lá
andando de jet ski, como vocês podem ver aí, a gente tirou os prints ali. Ela andando de jet ski, o Fábio Faria estava de boa ali, registrando esses momentos e tal. Então, quando a gente vê isso aí, o que a gente entende? Bom, não é nada grave, porque se fosse, ela não estaria andando de jet ski, ao contrário, ela estaria lá no hospital. Então, realmente não foi nada grave, realmente foi um alarme falso de que o Silvio estaria ruim de saúde. Então, tá aí o comunicado do SBT. Isso aí, obviamente, foi um comunicado que eles mandaram ali para as listas que eles têm dos jornalistas oficiais e tal. Então, a gente está reproduzindo aqui para vocês, tá? O comunicado não é assinado, né? Deveria ter sido, mas não é. Eles só colocam aí a assessoria de comunicação da emissora. Mas quem conhece ali sabe que é a Maísa. Acho que é Maísa Ferreira o nome dela, uma coisa assim. Então ela devia ter assinado ali, facilitaria um pouquinho as coisas, né? Vamos dar uma lida nesse comunicado aí do SBT. É um comunicado bem monossilábico e protocolar. São Paulo, 3 de agosto de 2024. O SBT informa que, ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação. Atenciosamente, assessoria de comunicação. Deveriam ter colocado aí o nome da Maísa, mas não colocaram, né? Que é a assessora ali de imprensa que cuida dessas coisas no SBT. Mas enfim, tá aí a notícia que a gente tá acompanhando aqui. Obviamente essa não é uma notícia que a gente quer dar para ninguém. Obviamente que essa não é uma notícia que a gente que trabalha com televisão, que trabalha cobrindo televisão há tantos anos quer dar. Mas a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que dar essa notícia. A gente sabe que em algum momento a gente vai ter que falar mais sobre isso. Mas assim, a gente espera que seja o mais tarde assim possível que a gente tenha que falar sobre aí coisas ruins de Silvio Santos. A gente não quer falar isso nesse momento. Eu realmente espero que Silvio Santos, torço muito para que ele se recupere, volte para casa, permaneça aí longos anos, curtindo aí o resto da aposentadoria dele, curtindo aí o que ele ainda tem de tempo aqui junto com a gente nesse mundo. Com relação ao SBT, gente, um dos maiores erros eles terem demorado demais a se manifestar. Porque não é assim, as pessoas passaram o dia todo especulando o que estava acontecendo, portais de fofoca, site de fofoca, página de fofoca no Instagram e tal, perfis lá no X especulando e tal, e nada, o SBT nada, não fala nada. E pessoas que trabalham ali no SBT dizendo que tá uma correria lá dentro, tipo, você não sabe em quem acreditar. Então, nessas horas que a comunicação oficial da emissora precisa agir. É nessas horas que a comunicação oficial da emissora precisa entrar em ação e dizer, olha, não está acontecendo nada, nada do que vocês estão ouvindo por aí, nada do que vocês estão falando por aí é verdade ou procede. Eles deviam ter falado isso antes, porque pelo menos tranquilizava todo mundo e evitaria maiores problemas, né? Eu acho que o básico do básico da comunicação eles deveriam fazer, que evitaria essa especulação toda. Mas enfim, né? O que a gente já precisava saber sobre o Silvio é isso aí. Silvio Santos está bem, Silvio Santos já está ali se recuperando, mas só vai ter alta mesmo nos próximos dias, tá bom? Enfim, era isso aí o que a gente tinha para comentar sobre o Silvio. Vamos lá girar a nossa pauta, né? Davi, como sempre, né? Davi, porque afinal não tem muito mais o que a gente possa falar sobre o rapaz. A gente primeiro vai começar sobre a mãe do Davi. O que aconteceu, né? Vocês sabem ali, quem acompanha essa cobertura aí do pós-BBB do Davi, percebeu que a torcida do Davi continua engajada até agora. Já acabou o programa, vai fazer 4 meses agora em agosto. 4 meses, tá? Dia 16 de agosto. E a torcida do Davi continua engajadíssima, continua ali fazendo, dando engajamento para ele, ainda que não seja aquele engajamento tão alto quanto antes, porque obviamente muita gente já se decepcionou com o Davi, muita gente já se decepcionou com as coisas que ele tem feito aqui fora, mas ainda tem um certo engajamento, ainda tem assim muita gente falando e continuando a falar sobre o rapaz. Mas enfim,
O grande problema é, parte dessa torcida ainda sustenta muito as polêmicas do Davi. A gente sabe que o Davi, ele mete muito os pés pelas mãos. E eu já falei isso aqui diversas vezes para vocês. O Davi, ele se recusa a ter uma assessoria de comunicação. Hoje mesmo, o que foi que aconteceu, né? Isso eu vou ter que mostrar, gente, porque afinal isso não é uma fake news, tá? Porque ao contrário do que muita gente diz, isto não é uma fake news. Isso de fato estava lá no perfil dele. Tanto que depois ele tirou isso aí. Davi refez ali a bio dele. Colocou ali criador de conteúdo digital, depois colocou ali empresário digital influencer, campeão do BBB 24. E aí, no e-mail ali, que onde ficava a da Globo, ele colocou assessoria davibrito@gmail.com e aí colocou publicidades. Só que perceba como ele escreveu assessoria, né? Com C. Assessoria com C, gente, é acessório, tá? Acessório, de acessório mesmo, que você usa. Brinco, bolsa, qualquer coisa. É acessório, não é de assessoria, de assessorar, de ajudar. E aí ele já deixou bastante claro que não existe assessoria profissional para cuidar dele, né? Não existe isso. Obviamente que depois que isso aí rodou a internet, esse print aí rodou a internet, o que foi que ele fez? Cortou, tirou. Hoje, se você for olhar o perfil, né, do Davi, inclusive nós vamos olhar neste momento aí o perfil de Davi, vocês vão ver que ele já tirou isso ali, vocês vão ver que Davi não tá mais ali, que já não tem mais esse e-mail aí da assessoria com C. Vamos lá dar uma olhadinha, né? Vamos lá ver o que o Davi fez com este perfil. Vamos olhar ver como ele tirou esse perfil, esse assessoria daí, né? Não tem mais, porque pegou mal, inclusive, né? Ele deixou bastante claro com isso que quem tá cuidando mesmo de fato dessa parte aí é ele próprio e a irmã. Ele se nega a ter o mínimo de cuidado, de comunicação, de uma coisa mais profissional. Ele simplesmente se nega a isso. Mas, né, vamos lá entender mais essa história. Como eu falei, ele continua tendo uma torcida bastante engajada, ele continua deixando tudo bastante ali em alta até agora. E são esses números de engajamento que acabam amplificando muito mais as coisas ruins que ele faz. São esses números de engajamento que acabam fazendo e tornando muito mais fortes as coisas que ele publica ali. Porque basicamente é essa torcida engajada que vai lá e manda ele tirar as coisas que ele coloca ali de forma equivocada. E obviamente a gente percebe que ele foi lá e tirou, e a gente vai comentar isso. Porque afinal, o cara coloca ali que ele é um digital influencer, então ele é uma pessoa pública, tem 9 milhões de seguidores, então ele tem uma certa relevância. Por isso mesmo que a gente vai lá e olha, verifica o que ele está fazendo de conteúdo. Ele não se diz criador de conteúdo digital? Ele não se diz digital influencer? Então a gente vai lá verificar o que é de relevante que ele está fazendo. É assim que funciona. Então, se ele realmente está incomodado com isso, ele não devia assumir esse lado, inclusive, né? Mas enfim, não é essa a questão. A questão é que, pelo fato deles terem esse engajamento aí e tal, eles estão ali arrumando formas de defender o Davi dessa situação que envolve a Thamires. E aí ontem, o Davi e depois a própria mãe dele entraram num desses spaces que eles fazem para falar ali de estratégias, formas que eles podem fazer para defender o Davi nas redes sociais, para defender as coisas. O Davi ali entrou ali ontem num desses spaces e disse que para ele tá tudo bem, que não tá, que ele vai resolver essa situação, que ele vai dar um jeito ali de resolver e tal, e que não tem nada de coisa do que a Thamires está alegando, né? Hoje ele já se posicionou também em vídeo. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo dele. Mas vamos ouvir o que ele falou isso ontem de madrugada. Olha só. Tô passando aqui pra informar pra vocês que tá tudo bem, tudo na paz de Deus, tá bom? É assim, para de tirar a preocupação, né? Se algum de vocês estiver preocupado, tudo mais, fica tranquilo. Se vocês não me conhecem, eu sou uma pessoa muito tranquila. Se quiser me assistir, não sei disso, mas eu sou muito tranquilo.
Tá? Eu sou muito, muito, mas muito tranquilo mesmo, tá bom? Eu sou uma pessoa que eu tenho meu equilíbrio emocional muito equilibrado, eu tenho meu psicológico muito bem preparado pra tudo na vida, né? Você percebe assim que ele não é tão preparado quando ele diz que ele tem o equilíbrio emocional dele muito equilibrado, né? Você percebe isso. Mas enfim, ele disse ali que tá muito tranquilo, mas não me pareceu que ele tá muito tranquilo, não. Eu vou ser sincero pra vocês, não me pareceu. Ao contrário, me pareceu que agora ele realmente entendeu que tem alguma coisa preocupando ele, sim. E aí, durante a madrugada, também a mãe dele apareceu. E a mãe dele fez uma grave acusação contra a Globo. Mas é uma grave acusação sem pé nem cabeça. Olha só, vamos relembrar, né? Vou passar aqui o áudio dela e aí depois a gente vai relembrar o que foi que ela falou. Olha só. Então, quando o ex-BBB Davi Brito... Rapidinho, né, gente? Deixa eu só pegar o vídeo aqui na ordem certa, tá? Daqui a pouco a gente vai falar desses vídeos aí, dessas coisas, rapidinho. Porque às vezes eu coloco os vídeos aqui no aplicativo e o aplicativo tira eles da ordem que eu coloquei. Vamos lá, vamos ver o vídeo aqui da mãe do Davi falando isso. Olha só. Essa perseguição. Não queria que o menino ganhasse o reality, porque não deixou o menino apertar o botão. Ele foi no programa, ele decidiu, mandaram ele recuar, né? Todo mundo viu que tiraram ele dali. Por que não deixou ele apertar o botão? A vida dele ia seguir, ele iria seguir. Agora, deixar o menino sair, ganhar um programa, um dinheiro para viver em tribulação, não. Eu acho Mas que Deus está no comando, dona Elisângela. Deus está no comando. Já abri mão da minha... Sério mesmo, gente, assim, né, vamos comentar um pouquinho sobre isso, né, porque ela coloca ali que a Globo manipulou pro Davi ganhar o BBB, que a Globo manipulou ali pro Davi, de uma certa forma, ser o vencedor do BBB, quando naquela situação ali ele queria apertar o botão e ir embora. A gente sabe que teve ali uma intervenção do Boninho, a gente sabe disso, porque a gente comentou isso aqui no canal, inclusive, que o Boninho teve lá, que o Davi entrou ali, aí o Boninho perguntou, você sabe com quem você tá falando? E aí o Davi responde pra ele que não, porque isso aí vazou, a gente ouviu. E aí ele diz, você tá falando com o dono da porra toda. E aí encerra-se a conversa. Tudo o que veio depois aí é mera especulação. A gente não sabe de fato o que o Boninho falou pro Davi no confessionário naquele dia. A gente sabe que depois que o Boninho entrou ali para conversar com o Davi mudou a atitude dele. Davi simplesmente ali mudou completamente, evitou de apertar o botão, evitou de ir embora e tal. Mas daí a acusar a Globo de manipulação e querer dizer que a Globo fez de tudo pro Davi vencer o programa, né, dona Elisângela? Tem uma distância imensa, inclusive. Até porque, vamos ser sinceros, naquele dia a senhora, junto com os fãs do Davi, estavam ali fazendo de tudo, oração para que ele não desistisse. Então, né, vamos meter a mão na consciência, vamos relembrar o que vocês mesmos fizeram lá no passado, vamos relembrar o que vocês mesmos estavam torcendo no passado para ele não desistir, tá? Vamos relembrar disso, porque isso não é uma perseguição, ninguém está perseguindo o Davi. As pessoas estão comentando aí as atitudes que ele tem feito. O cara se posiciona de uma hora para outra, se torna famoso, e aí tudo o que ele fizer, e me parece que é isso que vocês se negam a entender, é isso que vocês se negam a prestar atenção, é que a partir do momento que o cara entra no programa voluntariamente, assina um contrato voluntariamente, e o cara vence um programa voluntariamente, querendo ou não, foi voluntário, independente das estratégias que ele usou ali para vencer o BBB, foi voluntário, o cara chegou na final, venceu, trocou sim a liberdade dele, a privacidade dele, já que ele tinha tanta estima por isso, por 3 milhões de reais. Então, a partir do momento que ele troca isso, as pessoas vão se interessar pelo que ele faz, independente aí do que ele pense ou não. Isso não é perseguição.
Agora, a partir do momento que o cara, ele faz as besteiras que ele faz ali, e a própria torcida tenta se juntar ali para tentar passar pano e tentar justificar as besteiras que ele faz também, fica meio complicado, inclusive da própria dona Elisângela e tentar dizer e tentar culpar a Globo e fazer uma grave acusação como essa. Fica parecendo, inclusive, né, dona Elisângela, que a senhora não sabe o que a senhora mesma fez lá atrás. Fica parecendo aí que a senhora, basicamente, não queria que seu filho ganhasse o programa, quando, na verdade, a senhora queria que ele ganhasse o programa. Tanto queria que quando a Lady Ellen estava no paredão, a senhora disse que vocês iam trucidar a moça. Que vocês iam triturar, aliás, a moça nos votos. Que vocês iam acabar, que vocês iam cancelar a moça aqui fora. Lembra disso? Né? A gente não esqueceu, eu não esqueci, porque eu também estava cobrindo o BBB. Então, vamos ser menos hipócritas, tá? Porque fica parecendo assim que a senhora não tem a menor lógica no que a senhora diz. Não teve manipulação do jeito que a senhora pensa, porque se realmente a Globo manipulou ali pro BBB, para alguém vencer, a senhora pode ter certeza que não seria necessariamente pro Davi. Inclusive porque o Davi já se mostrou que não era interessante para a própria Globo. Se houve uma manipulação, isso é a torcida de vocês mesmo que falaram, na época que havia manipulação ali nos votos, a torcida de vocês falava isso, né? Não se esqueçam que a gente tem tudo isso anotado. A torcida de vocês falava na época. Então, se havia manipulação, muitos de vocês achavam que a Globo estava favorecendo a Bia e não o Davi. Então, bota um pouquinho mais de coisa na consciência para vocês relembrarem. Porque fica feio o que vocês estão dizendo aí. Vocês caem em contradição no que vocês estão defendendo aí. Vocês caem em contradição no que vocês mesmos fizeram ao longo desses meses. Não dá para vocês tentarem ali passar pano em todas as atitudes que o Davi fez. É impossível, inclusive. Vocês têm que aceitar, ao mesmo tempo, que o Davi ele vai errar. O Davi é um ser humano, como qualquer pessoa. Como ele próprio diz, tem erros, tem acertos. Ele não é perfeito, ele não é uma pessoa perfeita, ele vai errar. Agora, quanto mais vocês passarem pano no rapaz, mais ele vai errar. Quanto mais vocês passarem pano nele, mais ele vai se colocar ali numa posição complicada. Então não é assim que as coisas funcionam. Aí hoje de manhã, o Davi resolveu ele próprio se pronunciar ali nos stories do Instagram. Ele próprio resolveu falar ali sobre o processo. Mas ao mesmo tempo, ele não sabe se posicionar corretamente. E aí entra de novo o que eu falo para vocês. A falta de uma assessoria de comunicação resolveria tanto problema na vida dele, mas ao mesmo tempo, como ele se nega, né, ele acaba passando vergonha, né? Vamos lá ver aí o que o Davi falou. Olha só. Fala, rapaziada, beleza? Bom dia. Gente, tô passando aqui pra deixar um recadinho rapidinho com vocês. É o seguinte, tá uma galera falando com minha mãe, com minha família toda, preocupado, procurando. Gente, bora botar a cabeça pra funcionar. Como é que eu, Davi Brisson de Oliveira, ameaço uma pessoa com a arma? Não é isso? Já que tá a polêmica do dia. E logo em seguida, no outro dia, a pessoa vem me ver. Você entende a logística? Não existe isso. Como é que eu sou ameaçado por uma arma, por uma pessoa, e no outro dia eu vou ver a pessoa, sendo que eu fui ameaçado por aquela pessoa que eu tô indo ver? Você entendeu? Não existe isso, gente. Então, por favor, gente, bora parar, que ele tá feio, tá vendo? Só é você parar, botar a cabeça pra pensar no lugar. Que não existe isso, tá bom? Então, boa tarde a todos. Tenham um ótimo final de semana, valeu? Davi só repetiu o que o fandom dele falou. Inclusive, quem falou isso aí, eu também falei isso aí ontem, né? Havia esse elemento estranho ali no depoimento da moça. Mas isso aí é o de menos, porque tem muitas coisas muito mais relevantes ali que a gente vai comentar. Mas sim, né? O Davi confunde lógica com logística, parece que ele não sabe a diferença de um para o outro, né? Se você não sabe, eu também vou logo te dizer. Lógica é a sequência lógica das coisas, lógica é aquilo que faz sentido. Logística, gente, é o trabalho que se faz para organizar alguma coisa. A logística que uma loja tem para distribuir uma mercadoria. A logística que se faz para transportar algo de um lugar para outro. Não tem uma ligação uma coisa com a outra, né? O Davi parece que ele realmente se nega a entender esse básico, né? Se nega a mostrar aí que ele precisa sim estudar, que ele precisa aprender.
O fato dele achar que ele não precisa de uma assessoria não exime do fato que ele precisa estudar e aprender mais. Mas enfim, vamos lá então entender, porque ele disse aí essa situação, mas ele não entendeu de fato o que aconteceu ali com a Tamires. Ele não entendeu exatamente ali o que aconteceu com a moça. Então muita gente ali com a Tamires ontem estava dizendo como é que já saiu ali toda uma sentença, né? Como é que é uma sentença? Conversei com alguns amigos que já passaram por essas situações, conversei com alguns amigos que já tiveram alguns problemas relacionados a isso, e alguns me explicaram que normalmente uma medida protetiva de fato é colocada ali na justiça como uma sentença. Não significa necessariamente uma decisão final, significa apenas que é uma decisão do juiz naquele momento. Então, uma decisão do juiz naquele momento se encaixa numa sentença, tá? Porque muita gente disse que isso era fake news. Não é fake news, tá? É uma sentença, de fato, tá aí o cabeçalho do processo. O que você não viu naquele outro print, tá aí para vocês, tá? Tá aí os autos do processo, tá? Só que esses autos do processo não são os autos do processo que correm em segredo de justiça, tá? Isso aí é o auto que enquanto o processo estava no Amazonas. O processo não corre mais no Amazonas. O processo foi redistribuído e agora ele corre no Tribunal de Justiça da Bahia, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. E aí, na sentença é que veio aquele print todo que vocês viram ontem, tá? Nesse print todo aí, eu vou ter que lembrar vocês aí do que ela conta nesse print, tá bom? Olha aí, vamos dar uma lida. Ela diz aí, a requerente informa que no dia 15/7/2024, o senhor Davi, em estado de embriaguez, teria realizado uma chamada de vídeo e que nesse momento havia acabado de acordar. De forma agressiva, questionou seu paradeiro e exibiu uma arma de fogo. E aí ele coloca aí entre parênteses, folhas 16. Já já eu explico para vocês. E aí ele coloca assim, proferindo ameaças à vítima. Na manhã seguinte, o senhor Davi teria tentado minimizar a situação, afirmando que explicaria o ocorrido posteriormente. Se o Davi, de fato, recebeu esse documento completo, porque a gente não tem acesso a ele de forma completa, se ele recebeu e se ele sabe ler corretamente, então ele vai entender que ela está falando ali do dia 15 e que a prova está relacionada ali nas folhas 16 do processo. Ou seja, nas provas em anexo do processo. Então não são aquelas coisas que ele estava falando antes, tá? Então ele já deixa bastante claro aí na sentença. Então vamos lá ver o que diz o resto, né? Porque ontem eu li uma parte aí. Olha aí o que diz o resto dessa sentença. Vamos lá entender de novo aí o que isso significa, tá bom? Vulnerabilidade. No caso em tela, além da palavra da vítima, o que por si só já possui relevante valor probatório, conforme referido o protocolo, a autoridade policial incluiu as folhas 16 prints de conversas entre as partes realizadas por vídeo e texto, o que corrobora e reforça substancialmente os argumentos apresentados pela requerente. Essa evidência adicional não apenas valida o relato da vítima, mas também proporciona uma base documental que sustenta a verossimilhança de suas alegações, fortalecendo assim a necessidade de concessão de medidas protetivas pleiteadas. Ou seja, o juiz aqui já deixou bastante claro aí para o senhor Davi Brito. Existe sim uma prova contra você. Existe aí um print que mostra, existe aí um vídeo, existe uma conversa sua que mostra que você agiu da maneira que a moça está alegando. É só isso que o juiz está dizendo aí. Existe essa prova. Agora, se você vai ter acesso ou não a essa prova, você vai ter que contratar um advogado criminalista, tá? Porque tem que ser um criminalista que vai abrir, que vai ter acesso a esse processo e vai dizer aí que prova é essa. Só que ainda tem mais um agravante no caso do Davi, e isso aí aconteceu ontem lá na... Acho que foi um rapaz lá da Record que falou isso aí ontem, né? Então eu vou mostrar esse vídeo aqui,
que está circulando aí nas redes sociais. Olha só. O ex-BBB Davi Brito pode ser preso se realmente for comprovado que ele estava de posse de uma arma de fogo, né, e se realmente essas imagens estiverem no processo da medida protetiva deferida em favor da sua ex-namorada Tamires. Além do que, o porte de arma só é permitido a partir de 25 anos de idade. Então ele poderá sofrer o processo crime tanto pela ameaça quanto pelo porte ilegal de arma. Isso aí foi o rapaz que comentou lá no programa da Record, Cidade Alerta, tá? Para quem não tá ligando aí o cenário ao que aconteceu. Pode ser que isso sim venha a acontecer, porque o caso agora tá na Justiça da Bahia, o juiz lá na Bahia vai verificar o processo, vai ter a defesa do Davi, agora o Davi vai ter que recorrer, porque a torcida aí tá dizendo que ela vai ter que provar e tá esperando que ela mostre os prints aí. Tecnicamente ela não pode, porque isso aí é segredo de justiça, mas em algum momento isso pode vir a vazar. E se de fato acontecer, como o rapaz está dizendo aí, o que acontece? Davi pode ser preso pelo porte ilegal de armas e pelo que ele fez ali com a moça, ameaça. Então a situação não é tão simples assim quanto ele faz parecer no vídeo, quanto ele faz parecer ali no Space falando com a torcida dele, tá? Não é tão simples assim. A situação é muito mais complexa do que isso, tá? Muito mais cheia de detalhes do que parece. Então a gente tem que falar, gente, tem que ser sincero, e a gente precisa colocar isso aqui, essa questão para vocês, para deixar bastante claro aí que, de fato, essa situação do Davi não se resolve assim de uma forma muito simples como as pessoas estão achando, não. Tá? Já é uma coisa que já saiu da fofoca, é uma coisa que se transformou em um processo judicial e é uma coisa aí que pode ter sim uma grave consequência para ele. É uma coisa que pode sim se transformar em um grande e um grave problema que pode limitar muita coisa na vida dele lá na frente. Então, sim, uma coisa que pode ter sido uma brincadeira, pode ter começado ali simplesmente como um affair, uma brincadeira, acabou se transformando em algo muito mais sério. Então, às vezes, é bom, lembra do que eu falei de comunicação, lembra do que eu falei sobre assessoria, às vezes é bom você ter alguém ali que olhe e diga, olha, é melhor você não fazer isso, é melhor você não correr atrás, é melhor você deixar as coisas não irem por outro lado e tal, porque às vezes você evita maiores problemas, né? Se evita maiores condições. Porque o que vai acontecer é exatamente isso, gente. Não querendo aí, porque muita gente está colocando aí, nossa, vocês estão desejando mal para Davi, não sei o quê. Não, gente, ninguém está desejando mal para o Davi, ninguém está querendo mal do rapaz, mas o que vai acontecer é basicamente isso. Se ficar comprovado nos autos do processo que a Tamires, de fato, tem todos esses vídeos e prints, a situação se torna muito mais grave. Então tá aí uma explicação de como esse processo foi parar na Bahia. Tá? Isso aí tá no Jus Brasil, quem quiser pesquisar, você pode ir lá pesquisar, você vai ver. Agora você só vai ter acesso aos detalhes do processo se você for assinante do site, então você vai ter que pagar por isso, tá? Então, por isso que a gente trouxe aí mais informações para vocês. O que significa isso aí, tá? Explicação para o momento atual do processo é que ele foi recebido pelo juízo de origem, que é o 5º juizado especializado em violência doméstica contra a mulher, na comarca de Manaus, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Em seguida, o processo foi distribuído por sorteio para a 4ª Vara do Juizado Especial Criminal. Além disso, aos autos foram incluídos o juízo 100% digital, de acordo com a regulamentação vigente. No momento, o processo está aguardando decisão do juiz, tá? Então ainda tem muita coisa que a gente vai ver sobre isso. Por isso que vocês viram que o processo saiu de Manaus e foi para Bahia, tá? Tá correndo agora em Salvador, porque o Davi reside em Salvador, tá? Exatamente por isso que o processo está correndo lá, porque o réu,
é ele, o réu é o Davi. Por isso que ele está correndo lá, só por essa razão, tá bom? Enfim, era isso aí que a gente tinha mais para falar sobre essa história aí do Davi. Isso realmente é sério, é realmente grave, e se tudo vier a ser comprovado como aparece ali na sentença de medida protetiva, pode ser que sim que vocês vejam o Davi ser preso, tá? Pode ser que vocês vejam aí o Davi na cadeia, pode ser que vocês vejam aí, se Davi não for preso, mas que ele vai pagar uma fiança muito alta, ele vai precisar de advogados muito bons, inclusive, para cuidar da defesa dele. Porque ao mesmo tempo que as pessoas alegam, especialmente ele, que ela tem que provar, sendo que ela já mostrou os prints e tal que ela tem, ou supostamente tem sobre ele também tem que provar coisas sobre ela, ele também tem que provar muitas coisas. Diz aí um velho ditado, né, que ao acusador cabe o ônus da prova. A partir do momento que ela prova, quem é o acusado também tem que provar o oposto. E aí ele também vai ter que provar muitas coisas aí contra a Tamires. Então vamos ver para onde esse processo vai andar, né, gente? Eu tô sinceramente aqui acompanhando de perto e vamos ver, né, como isso vai se encaminhar. Mas vamos lá girar, né, a nossa pauta, porque a gente já falou de muita coisa aqui relacionada ao Davi, de muita coisa aqui relacionada a isso tudo. A gente já falou de muita coisa aí falando, comentando aí sobre o Davi, esse processo, enfim. Esses são os detalhes aí que a gente tem, de novo, Davi se posicionando sobre este processo. Mas vamos lá dar uma giradinha aí na nossa pauta, vamos lá dar uma girada aí e vamos lá comentar, né? Tinha uma coisa que eu queria destacar aqui antes da gente terminar, é essa nota aí da equipe jurídica do Davi, tá? A equipe jurídica do Davi basicamente não tem um advogado responsável. Então, assim, fica meio difícil a gente saber, de fato, quem é que é o responsável por cuidar disso. Quem é o responsável para cuidar dessa parte jurídica do Davi. Porque assessoria jurídica, gente, pode ser qualquer coisa. Assessoria jurídica pode ser você contratar ali, consultar um advogado qualquer, e esse advogado dizer para você assim quais os passos você vai tomar. Não necessariamente uma assessoria jurídica é o seu advogado que te representa, tá? Então, assim, né, falta aí ter um advogado responsável, o cara assim que vai dizer, olha, eu sou o responsável, tá aqui a minha OAB e eu vou te representar nesse processo. Falta isso aí, né? Faltou isso aí nessa nota para dar um pouquinho mais de credibilidade aí. Além do que, né, responsabilizar os responsáveis. Parece que essa nota assim foi escrita ali de qualquer jeito, né? Mas enfim, né? Só comentando aí essa última nota aí dos advogados, da assessoria aí do Davi. Mas vamos lá comentar aí a assessora do Marcos Mion. Nos últimos dias, o Marcos Mion fez um vídeo aí nas redes sociais bastante estranho. Ele fez um vídeo comentando aí sobre o desempenho dos atletas brasileiros nas Olimpíadas, que estava deixando ele triste, porque os atletas brasileiros estavam tendo desempenho ruim e tal. E aí ele falou ali que o Bolsa Atleta pagava uma média de R$2.000 e tal, e culpava o governo por isso. E aí ele demitiu a assessora dele. A assessora dele, vou colocar aqui, né, o print aí da assessora dele. Para quem não sabe quem é a assessora dele, é esta pessoa que está aí na tela. O nome dela é Cíntia. Acho que o nome dela é Cíntia Arayun. Então, o que foi que aconteceu? Ele disse que ela estava militando demais. E, obviamente, ela respondeu aí às críticas do Marcos Mion. E eu achei bastante engraçado a forma como ela se posicionou depois dessa demissão. Olha aí o que ela disse nos stories dela. Curioso que a justificativa para minha dispensa foi: você tá militando sobre tudo. Já te falei sobre isso. Você me representa. Isso chega nas marcas, é ruim. E aí ela coloca aí: duvido muito que o Itaú Team Brasil
Chevrolet Brasil, Mercado Livre, Pepsi Brasil e ela coloca Ray-Ban tenham tempo para ver os meus posts defendendo o Padre Júlio ou os direitos das mães solo. Mas se essas marcas ficaram sabendo que não compactuo com todas as ideias de quem me paga, já valeu cada postagem. E aí, obviamente, o Marcos Mion apareceu e falou outras coisas ali, né? Ele fez um outro vídeo onde ele disse que ele se arrependeu, que ele não queria colocar a culpa no atual governo, disse que não era isso e tal, que ele não estava ali culpando o atual governo, mas quis culpar sim o atual governo, né, Marcos Mion? Porque se você realmente quisesse dizer que isso aí era negligência, você teria ter dito isso era uma negligência do Estado brasileiro, não é do governo brasileiro. Porque tem uma diferença muito grande entre Estado e governo, tá? Estado é algo permanente, algo que independe de governos para existir. O Estado brasileiro, ele independe. O governo existe ali para organizar e administrar o Estado brasileiro. Mas o governo é temporário. O governo muda a cada 4 anos, no máximo a cada 8 anos, se o governo se reelege. Mas o governo é temporário. O Estado brasileiro não é temporário. Então ele meio que confundiu esses termos. E aí ela continua, né? Ela coloca outras coisas aí sobre o Marcos Mion. Olha aí o que ela falou aí em outras postagens, né? Coleguinhas amados, eu não trabalho mais para nenhum apresentador e não tem nenhuma assessora de imprensa jornalista no meu lugar. Felizmente para nós, jornalistas mulheres. E aí ela coloca ali uma série de matérias sobre apresentadores famosos envolvidos em casos de infidelidade. Obviamente, ela está querendo dizer que quem apagou o fogo aí daquela notícia... Lembra daquela notícia que a gente tinha falado? Daquele apresentador famoso que teria traído a mulher numa viagem para Curaçao. Lembra lá? Pois é, né? Ela estava, assim, de fato aí denunciando que foi ele que fez isso, tá? Foi o Marcos Mion, tá? Para quem ainda estava em dúvida sobre quem era o apresentador famoso, ela tá dizendo que é ele, tá? E que ela não trabalha mais para ele de jeito nenhum. E aí ela continua falando outras coisas aí sobre o Marcos Mion. E aí ela coloca material muito produzido e editado, excesso de publicidade, vida de CNPJ aprisionado a um personagem, posts e textão que são desmentidos pela conduta da pessoa física. Isso cansa, isso deprime, isso é vazio. Deixei de seguir, deixa de fazer. E aí ela coloca comunicação construtiva. Sério, quando eu tirei esses prints, eu fiquei pensando, nossa, Marcos Mion, a moça aí tá com muita raiva de você, hein? A moça aí tá muito chateada com você. Olha, eu não tenho como não olhar para esses prints aí e ver que a moça ficou bastante chateada porque você disse que ela estava militando demais porque ela estava defendendo causas a quais você se opõe. Mas sério, ela estava realmente bastante chateada. E aí teve esse outro print aqui que eu achei que foi ótimo, que foi justamente ela comentando aí sobre o vídeo, onde ele se desculpava sobre ele ter comentado de forma equivocada sobre o Bolsa Atleta. E aí ela fala aí uma coisa que eu achei maravilhosa. Livramento que chama, que lixo. Isso literalmente não te representa, amiga. Ela tá falando aí de uma mensagem que ela recebeu. E aí ela coloca aí no comentário: uma alegria não ter mais nada com isso. E aí ele comentando o vídeo de desculpas do Marcos Mion. E sério, gente, agora sim, vamos comentar isso aí pra valer. Eu achei o seguinte, de toda essa história aí, né? O Marcos Mion, desde o momento que ele tenta vender essa imagem de perfeição dele e tal, óbvio que tem um trabalho todo de comunicação muito bem desenvolvido ao redor dele. O Marcos Mion, ele sempre foi assim, desde os tempos em que ele trabalhava na Record. Muito mais, inclusive, ele começou a ter maior preocupação da época que ele trabalhava na Record, que ele tinha mais acesso a dinheiro, né? Porque antes dele trabalhar na Record,
vamos ser sinceros, né? Antes do Marcos Mion trabalhar ali no Legendários, na Record, ele não tinha uma coisa tão estável assim. Ele trabalhava na MTV, trabalhou ali na Band e tal, mas o que ele ganhava nessas coisas não era suficiente para ele ter uma base ali estável. Depois que ele foi trabalhar na Record, foram mais de 10 anos que ele trabalhou na Record, se eu não me engano, foram 11, 12 anos, algo do tipo. Esse tempo que ele trabalhou ali na Record foi algo bastante estável para ele. Ele teve um salário bem alto, inclusive, então possibilitou que ele tivesse ali uma certa estabilidade para dar uma melhorada na imagem dele. Apresentou diversos projetos na Record e tal. Então foi o período onde ele pôde dar uma melhorada na imagem dele, construir essa imagem que ele tem hoje. Essa imagem aí de cara descolado, essa imagem aí de apresentador e tal, enfim. Ele fez isso durante esse período que ele trabalhou na Record e isso acabou levando ele para a Globo em 2021. E hoje na Globo, ele continua investindo muito nessa imagem e tal. Só que esse vídeo que ele fez aí sobre os atletas pegaram bastante mal. Aliás, pegou bastante mal para ele porque ele fez sem pesquisar. Simplesmente pegou ali, ele disse que ele pesquisou no vídeo, mas não pesquisou, que se ele tivesse pesquisado ele ia saber que a maioria dos atletas que participam do Bolsa Atleta são incorporados ao serviço militar, são militares, ganham salários compatíveis ali com o serviço militar, estão ali de acordo com a disponibilidade do serviço militar na região onde eles moram, têm acesso ali a toda a estrutura militar, então assim, não é do jeito que ele falou, então ele não pesquisou direito. Então, a maior parte desses atletas aí ganham também de acordo com as posições que eles obtêm nas competições, que eles participam e tal. Então, ficou faltando aí esse detalhezinho pro Marcos Mion falar. O fato pegou mal a forma como ele falou, o público caiu em cima dele, e aí ele meio que quis passar isso aí pra assessora, e a assessora disse, não, comigo não. Agora, você se vira aí pra se desculpar com os outros. E aparentemente a Globo também não gostou nem um pouco dessa atitude dele. Porque eu vi uma notícia hoje de que a Globo meio que chamou o Marcos Mion ali para uma conversa. Disseram ali, né, na matéria o seguinte, para ele tomar mais cuidado ali na hora dele fazer alguns posicionamentos e tal, porque isso pode pegar mal para ele, pode pegar mal para a empresa, pode pegar mal ali, inclusive para a própria carreira dele, né, pode dar uma prejudicada, enfim, né. É o que eu falo pra vocês, às vezes a comunicação ela te ajuda a crescer, mas se você não faz ela direito, ela também te ajuda, ó, a cair, né? Olha aí o oposto de uma coisa pra outra, né? Vocês repararam que eu coloquei o Marcos Mion e o Davi, os dois lado a lado agora, né? Foi de propósito mesmo que eu escolhi a colocar as duas pautas lado a lado, né? Enquanto um tá caindo por causa da falta de comunicação, o outro começou a ter problemas exatamente pela comunicação bem feita, que ele preferiu ali, por um erro dele mesmo, que não precisava ter feito aquele vídeo, começou a ser cobrado pelo público, e aí, quando ele foi consertar, ficou pior ainda, e aí precisou demitir lá a assessora, porque disse que ela militava demais, e a partir daí a coisa ficou mais feia para ele, né? Exatamente por isso que a gente escolheu colocar uma coisa do lado da outra. Só para vocês verem como a comunicação, ela conta muito nessas horas, né? A comunicação faz muita diferença. Mas enfim, vamos lá girar, né, para Isabelle. Vocês sabem, né? A Isabelle tá lá no Rio Grande do Sul, finalmente conhecendo aí a cultura do Matheus. E me parece que a Isabelle tá bastante apaixonada pela cultura ali do Matheus, tá bastante apaixonada, inclusive, pela família ali do Matheus, né? Hoje de manhã ela já tomou café ali com a vozinha do Matheus. E me parece, né, que ela tá muito feliz ali. Olha só. Olha, cadê a Chiquinha? Chiquinha tá comendo pássaro. Ela tá lá fora? Ai, a Chiquinha. E as crianças? A vó Neuza fez aqui pra mim um ovo maravilhoso, um ovinho com a gema mole, olha ainda. Do jeito que eu amo. E o pãozinho caseiro dela mesmo. Ela e agora que chegou aí? O que chegou aí? E chegou pra mim, ó, um chimarrão. Você já tomou seu chimarrão hoje? Já também, bastante. Que legal, já acordou cedo. Você já acordou e já tomou seu chimarrão? Sim.
Agora eu vou tomar um cafezinho, um ovo também. Mas eu como ovo quente. Mas assim, agora eu vou tomar um cafezinho na companhia da minha neta. Da minha neta com Ian. Oh, meu Deus do céu. Só que eu como ovo quente, eu não como frito. Ah, é? Como que é o seu ovo? Eu boto na água e deixo uns 3 minutos, 5, e aí quando eu abro ele tá a gema bem crua. Ah, minha mãe faz assim, é como se ele cozinhasse na água. Que bacana. Assim que eu como. Bora lá, eu vou tomar o chimarrão. Já tomou, Lu? Tô tomando. Tu não vai tomar café da manhã? Mas aí eu Eu vou tomar café não. porque eu... Não come não, né? O negócio de vocês é mais chimarrão de... Olha o copinho da Vó Neuza, em homenagem a mim, diz que com a onça, tucano, o nosso cafezinho da manhã aqui. E aí veio essas duas cunhas aqui também, vieram me visitar, que eu me convidei logo agora para tomar café da manhã comigo. Lindas! Do jeito que a cunha ama, vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu amo essas coisas. Agora é minha hora de comer, bora. Então tá aí, né? Vocês viram que a Isabelle parece que tá bem, mas bem integrada ali com a família do Matheus e parece que se deu bastante bem ali com eles, né? Ela mostrou ali que olha a roupa que ela estava vestida ainda agora, né? Ela postou um vídeo ali com a roupa tradicional de lá. Rapidinho, né, gente? É porque aqui o vídeo tem horas que dá uma travada aqui. E aí tem um vídeo que ela mostra aí como é que ela tá vestida com as roupas tradicionais de lá e tal. Mas como o vídeo tem música, eu não posso mostrar a música aqui para vocês, senão pode dar direitos autorais. Mas olha só aí a Isabelle com a roupa tradicional de lá ali, que ela vestiu com a bombacha e tal. Vamos mostrar aí, ó. Esse vídeo é o que tá viralizando aí nas redes sociais, a Isabelle com essa roupa tradicional aí do Rio Grande do Sul. E eu achei que ela ficou muito bem com essa roupa, inclusive, né? Achei que a Isabelle realmente se deu bastante bem ali. Mostrou lá como é que é o lugar, mostrou ali como é que é tudo que ela tá vendo e tal. E parece que ela gostou tanto ali de lá que ela foi andar a cavalo. Olha como ela tá vestida igual o Matheus. Realmente parece que ela gostou bastante do Rio Grande do Sul, né? Eu, sinceramente, achei que fosse ter maiores problemas ali dela com a mãe do Matheus. E não, parece que tá tudo de boa. Parece que a mãe do Matheus aceitou muito bem a Isabelle, né? Aliás, quem não aceitaria bem a Isabelle, né? A Isabelle me parece ser uma pessoa bastante fácil de conviver, uma pessoa bastante simples de conviver, pelo que a gente viu ali no BBB, né? Então, tá aí. Para quem queria ver a Isabelle no Rio Grande do Sul, para quem queria ver a Isabelle ali conhecendo o Matheus. Hoje ela foi aprender a andar a cavalo junto com ele e tal. Por isso que ela tava vestida do mesmo jeito que ele tava vestido ali, com aquela bombacha, com aquela roupa ali, acho que tradicional. Eu só esqueci o nome que ele falou ali pra essa roupa, tá? Mas esqueci mesmo o nome. Eu realmente não lembro. Só pra gente terminar, gente, o Boninho. Boninho hoje lançou um vídeo sobre o Estrelas da Casa. E aí ele falou da contagem regressiva. Olha só. Rapidinho, né, gente? Deixa eu colocar aqui o som, né? Só pra gente acompanhar. E a gente começa muito bem. Com 13 patrocinadores, 13 colaboradores que vão entregar para vocês esse show de entretenimento, esse novo reality, que é reality, é mais show. E eu vou contar para vocês agora, até o dia da estreia, como é que tá a minha sensação. Por enquanto, super tranquilo, porque uma parte já foi cumprida, que foi esse abraço carinhoso dos nossos clientes. E mais do que isso, eu tenho ouvido as músicas que essa galera já fez, conversado com eles um pouquinho, e a gente vai caminhando. Então, hoje é um sabadão, Mega Light, a obra da casa ainda continua, ainda não terminou. Ana Clara já está super preparada, enfim, está tudo pronto. Amanhã eu conto mais. Enfim, gente, vocês viram aí, né? Boninho já deixou bastante claro.
Estrelas da Casa tá a todo vapor. Agora, 13 patrocinadores, né? Quem imaginaria? Eu pensei que fosse bem menos do que isso, né? Mas isso aí eu vou te contar nos próximos vídeos, viu? Nos próximos dias vai ter mais vídeos falando do Estrelas da Casa. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.